Oi, tudo bem com vocês? Há quanto tempo, hein, galera? Então, hoje eu trago para vocês o assunto de balanceamento. O que é isso? Para aqueles que gostam um pouquinho de matemática, para aqueles que gostam de um pouquinho de raciocínio lógico, esse assunto é show, tá? Ah, e para aqueles que não gostam, não tem problema, é um assunto muito fácil. Prometo que vai ser bem simples e bem prático. Tá? Vamos começar a estudar balanceamento agora. Bem, vamos passar aqui esse slide. Para a gente falar de balanceamento, eu preciso falar para vocês sobre uma coisa importante. O que é uma equação química? Né? Quais são as partes de uma equação química? Eu preciso mostrar para vocês que eu vou ter um momento inicial de uma reação química e um momento final de uma reação química. E para isso, né, para vocês entenderem, eu posso representar através de uma equação química. Então, sabendo disso, é muito importante conhecer essa lei da conservação das massas. Tá? Aqui, ó, a lei da conservação das massas, que quem estudou e desenvolveu essa lei foi Antoine Lavoisier. Tá aqui, ó, estou trazendo para vocês. Ele também é considerado o pai da química. E foi ele que falou: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso quer dizer que na quantidade, né, na proporção que existe algo, né, antes da reação química, essa quantidade ela tem que permanecer, ela não desaparece. Né? Ela vai permanecer a mesma quantidade no final da reação química. Então, o que existia antes simplesmente se transforma. Mas se for energia, né, se for aquela entidade, aquela quantidade, ela permanece a mesma, tá? Tanto no início como no final. Bora ver se a gente entende um pouco essa regra. Assim. Aqui eu trago para vocês o conceito. Tá? Eu vou ler. As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, chamadas reagentes, em outras substâncias chamadas de produtos. Ou seja, aqui no início, tá, eu tenho os reagentes, aí eu represento por figuras ou por moléculas. Né? Eu tenho aqui essa fórmula 2H2O, porque eu vou ter H2O mais H2O, né? Aqui nesse momento inicial. O momento inicial é aquele que eu já escrevo primeiro, né? Coloco uma setinha e do outro lado da seta, ou flecha, como preferir, eu vou ter os produtos. Então aqui eu vou ter H3O+, né, o íon cátion, mais OH-, íon ânion. Então, o que aconteceu aqui, né, foi uma reação química que eu estou representando por uma equação. De um lado, eu vou ter os reagentes, aqui, e do outro lado, eu tenho os produtos. Essas reações são representadas por equações químicas que devem descrever o processo qualitativamente e quantitativamente, respeitando a lei de conservação das massas. Ou seja, a quantidade que tem aqui, ó, das entidades que participam dessa reação, essa quantidade aqui ela tem que ser a mesma no final. Então, se eu contar o hidrogênio, quantos H eu vou ter aqui no início? Né? E quantos oxigênios, quantos O
eu vou ter aqui no início. Então, aqui eu vou ter 2H2O, então eu vou ter 4H, 2 oxigênio, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então vamos ver aqui no final. No final eu tenho H3O e tenho OH. Se eu for somar, H3 com esse H são 4 hidrogênios. E o oxigênio aqui são 2. Então está correto. A proporção é a mesma. Houve uma conservação, no caso a entidade que eu falo aqui é a massa, então houve uma conservação dessa massa. Vamos entender melhor mais para frente. Então, eu vou pegar aqui uma caneta para ficar melhor de representar para vocês. Aqui eu tenho uma equação química e, como eu mostrei anteriormente, né, eu vou precisar analisar essa equação. Então, nesse momento aqui eu tenho os reagentes e aqui, depois da flecha, eu terei os produtos. Muito legal. E agora o que eu faço? A quantidade dessa massa tem que ser igual, tá? Tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então eu vejo que aqui eu vou ter hidrogênio 2 e do outro lado eu tenho hidrogênio 2. Tá correto? Mesma quantidade. Mas aqui, ó, o O2, ó. Observem que o oxigênio tem 2. E já desse outro lado, o oxigênio tem 1. A quantidade não é igual. Portanto, essa equação ela precisa ser balanceada. Prontinho. Para ela ser balanceada, eu resolvo apenas colocando um número antes, tá? O número antes da equação. Pode ser do hidrogênio ou do oxigênio. Eu vou precisar fazer por tentativas. Eu vou precisar usar um raciocínio. Se aqui o hidrogênio está igual, H2 e H2, somente o oxigênio que está diferente, então eu vou precisar colocar um 2 antes aqui do H2, observe, e um 2 lá no hidrogênio. Por quê? Porque aqui eu vou ter 2H2O, isso quer dizer que eu vou ter 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Então é necessário que esse H2 mude, tá? Eu tenho que colocar um índice aqui, tenho que colocar um coeficiente, aliás, aqui para multiplicar pelo hidrogênio. Então, 2 vezes H2. Observe, eu tenho que colocar um coeficiente para multiplicar pelo hidrogênio. Vai ficar mais ou menos assim. Então, eu tenho aqui hidrogênio. São 4 átomos de hidrogênio. Olha como ficou. Agora o oxigênio, 2 átomos de oxigênio. E aqui? Observe que agora lá nos produtos, o que é que eu tenho? O 2 multiplica tudo, tá? É como se eu tivesse H2O mais H2O. Então, esse 2 multiplica o H,
Então, 2 vezes 2 dá 4. Teremos 4 átomos de hidrogênio. E o 2 também multiplica o oxigênio. Então, se aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Teremos também, na mesma setinha, 2 átomos de O, né, que é o nosso oxigênio. Para ver a quantidade, então 4 átomos aqui de hidrogênio vai bater, ó, vai ser igual com 4 átomos lá nos produtos do hidrogênio. E aqui, 2 átomos de oxigênio será igual com 2 átomos de oxigênio lá nos produtos. Pronto, beleza, eu acho que ficou claro. E vamos ver, né? Vamos fazer mais exemplos para ver se fixou bem aí na cabecinha de vocês. Eu trouxe para vocês agora esse exemplo para fazer o balanceamento. De cara eu já observo que nos reagentes eu tenho N2, H2. Nos produtos, NH3. Já dá para ver que N é 1 e aqui eu tenho N2. Já dá para ver que H aqui é 3 e nos reagentes o H é 2. Então, as proporções são completamente diferentes. Para resolver esse problema, eu vou seguir essa regra, a regra do macho. Né? Macho, M-A-C-H-O. Ou seja, primeiro vamos balancear os metais, depois vamos balancear os ametais, depois vamos balancear o carbono, depois vamos balancear o hidrogênio e depois o oxigênio. Então, primeiro pelos metais. Eu já observo que não tem metais aqui. Né? O nitrogênio, hidrogênio, eles não são metais. Eu só tenho mesmo o H e o N e, pela regra, o hidrogênio é a quarta opção. Então, vamos logo balancear o nitrogênio. Se de um lado eu tenho 2 e do outro lado eu só tenho 1, então eu vou colocar um 2, tá? Para ficar igual aqui nos produtos. Então, 2 vezes N, 2 nitrogênios. Aqui, 2 nitrogênios. Fica igual, né? A equação fica balanceada, minha gente. Vamos lá. Aqui eu tenho N2 mais H2 e eu vou colocar 2NH3. Ficou ou não ficou? Então, o nitrogênio ficou balanceado. Mas e o H? E o hidrogênio? Aqui eu tenho 2 hidrogênios. E quando eu multiplico esse 2 que eu botei fora aqui, como coeficiente, quando eu multiplico o 2 pelo H, 2 vezes 3 dá 6, né? Dá 6 hidrogênios. Então, para completar, eu já observo que de um lado é 2 e do outro é 6. Para completar, eu preciso multiplicar esse H aqui, ó, por 3. Ok? Então, esta equação ela só vai ser balanceada depois que a gente colocar esses números, o número 3 e o número 2, né? O coeficiente 3 e o coeficiente 2. Bora contar, né? Vamos ver se essa equação está balanceada. Eu vou marcar ela e vou separar aqui. Nitrogênio tem quantos? Quantos átomos? 2. O H. Quantos átomos tem o H? 3 vezes 2, 6. Eu tenho que multiplicar, ok? É só multiplicar. Aí agora, colocar setinha, porque é a setinha que representa a equação, tá? Reagente produto. De novo, nitrogênio. Quanto nós teremos aqui? 2 vezes 1, 2. E o H? Quanto nós teremos aqui? 2 vezes 3, 6. Olha aí! Está igual. Equação balanceada. Eu vou até colocar aqui. Equação balanceada. Muito bem. Ficou legal aí? Espero que tenham entendido. E bora para mais um exemplo.
E aí, como fazer o balanceamento agora desta equação? Eu já pus aqui do lado, né, a regrinha do macho. É só lembrar que primeiro a gente vai balancear os metais, depois os metais, depois o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio, tá? Então vamos ver aqui. Vamos contar para ver se bate. O hidrogênio aqui tem 2. Eu venho para cá. Esse hidrogênio tem 1. 2 com 1, 3. Então, do lado de lá, nos produtos, eu vejo que o hidrogênio só tem 2. Então tá na cara que não está balanceado. Né? Aí eu vejo o oxigênio, olha o O, 4, mas esse O aqui, 1, dá 5. Esse O aqui tem 4, com esse 1, 5. Opa! O oxigênio, ok, então vou até colocar aqui, ó. O oxigênio está balanceado. Vamos ver aqui, enxofre tem 1. Enxofre tem 1. Opa, balanceado. O K é o potássio. Tá? O potássio aparece aqui com 1. E no outro lado, o potássio aparece com 2. Não está balanceado. Então, observem que, de cara, né, a gente bate o olho e vê que o hidrogênio, 2 e 1, 3, e aqui só tem 2 do outro lado, não está balanceado. E o potássio também não está. Pela regra, vamos começar balanceando pelos metais, né? Então vamos começar pelo potássio, ok? Então se eu tenho 2 nos produtos, para ficar com 2 aqui nos reagentes, eu só preciso colocar um coeficiente 2 aqui. Vai ficar H2, SO4, mais 2K, OH. Olha aqui, vai produzir K2, SO4, mais H2O. Que beleza! Né? Já temos o balanceamento do metal, né? No caso do potássio. E agora? Pela regrinha, vamos balancear os ametais. Vamos para um enxofre. S de um lado, S do outro, está balanceado. S aqui, está balanceado, está igual. Né? Se eu for olhar agora, vamos para o hidrogênio. H2 de um lado, olha só aqui, H2. Aí, como eu botei esse 2 antes aqui, ó, que multiplica o H, então eu vou ter também H2, tá? São 4 hidrogênios agora. Do outro lado, eu só tenho 2 hidrogênios. Portanto, para balancear o hidrogênio, é só multiplicar, né, pelo coeficiente 2. Vou colocar um 2 aqui antes do H2O. Olha só, vamos escrever novamente. H2SO4 mais 2, olha só, o K, o O e o H. Olha a seta, né? K2SO4 mais 2 H2O. Que joia! Hein? Então eu tenho aqui balanceado já o potássio e o hidrogênio. Vamos verificar se está batendo certo, se essa quantidade está correta. Né? Eu tenho aqui 2, com esse 2 aqui dá 4 hidrogênios. Nesse lado de cá eu tenho H2 aqui, ó, com esse 2 vezes H, também 4. Bateu. Acho que eu vou até escrever. Né? Primeiro aqui do lado, H tem 4 átomos. Então, do outro lado, H também vai ter 4. Beleza. Vamos continuar o S. O S aqui tem 1. Então, eu venho aqui desse lado de cá. O S também tem 1. Um átomo apenas. Agora eu vou para o oxigênio. Eita, o oxigênio agora é dúvida, hein? Eu tenho O4. Aí 2 vezes O aqui dá 2. 4 com 2 dá 6. E deste lado de cá eu tenho O4
com esse 2 aqui vezes 1, dá 6. Então, O também 6. E o K, agora, né, o nosso potássio, o K. Tem 2 aqui, ó, 2 vezes 1, 2. E vem para cá. K2, ótimo, já está aí. 2. Olha aí, gente, tudo balanceado. O H, o S, o O e o K. Tudo balanceado, mesma proporção, mesma quantidade dos dois lados. Então, a nossa equação balanceada é esta aqui. Ó, beleza. Espero que tenham entendido. E vamos para mais um exemplo. Olha aí, vamos fixar bem. Agora eu vou resumir, né? O nosso objetivo é balancear essa equação. Ela não está balanceada. Para descobrir se ela está balanceada, eu só preciso contar as quantidades. Então já vejo, ó, o C do carbono, C2. Do outro lado da flecha é C1, ó, então não é a mesma quantidade. Já sei que eu preciso balancear. Já sei que eu vou usar a regra do macho. Primeiro metais, ametais, depois o carbono, hidrogênio e oxigênio por último. Ok? Então vamos ver as proporções. Primeiro eu vou começar pelos metais. Eu vou procurar os metais, eu vejo que carbono, e o hidrogênio e o oxigênio não são metais. Tá bom? Então esqueça eles. Vamos para os ametais. Aí eu vou olhar que eu só tenho realmente carbono, hidrogênio e oxigênio. Pela sequência, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro eu vou balancear o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Então, se eu tenho C2 nos reagentes, lá nos produtos eu tenho C1. Olha só um aqui. Então eu vou colocar um 2 para ficar igual. Ok? Então vou repetir a equação. C2H4 mais O2, olha a flecha, 2CO2 mais H2O. Muito bem. Agora que eu já balancei o carbono, ó, tá ok. Agora eu vou balancear o hidrogênio. Olha a sequência. Então eu tenho 4 de um lado e do outro lado só tenho 2. Portanto, o que eu vou fazer? Multiplicar por 2. Né? Vou colocar aqui um coeficiente 2. Olha só como vai ficar a equação. C2H4 mais O2, flecha, 2CO2 mais 2H2O. Aí agora que eu balanceei o H, vamos para o oxigênio. De um lado eu tenho O2. E do outro, olha só, 2 que multiplica esse O2 dá 4. 2 que multiplica esse outro O, 2 vezes 1, 2. Então 4 com 2, 6. Tem 6 átomos de oxigênio nos produtos. Neste caso, no reagente, eu preciso de 6 também. Como só tem 2, eu vou colocar 3 para poder multiplicar. Pronto, equação balanceada. Mas peraí, será que está certo mesmo? Vamos verificar. Começando pelo carbono. Reagentes. Quantos carbonos tem aqui? C2. Só tem 2 átomos de carbono. No produto, quantos carbonos tem? 2, que multiplica o C, ó. Então é C2 também. Né? Já que eu tenho somente 1, que só aparece aqui um 1 aqui imaginário. Então 2 vezes 1, 2. Está balanceado. Agora eu vou para o H. Quantos hidrogênios tem aqui? Nos reagentes tem 4. Vamos lá para o produto. Quantos hidrogênios tem aqui? 2 vezes 2, 4. Também. Ok? Hidrogênio balanceado. Agora vamos para o oxigênio. Quantos oxigênios tem nos reagentes? 3 vezes 2, 6.
E lá, nos produtos, quantos oxigênios? 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes 1 dá 2, 4 com 2, 6 também. Ou seja, equação balanceada, elas estão com a mesma proporção de massa, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Ok? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Tá? Se gostaram, cliquem aí, um like, bem legal. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários, tá? Estarei à disposição de vocês. Ok? Um abraço e até a próxima aula. Fui!